Olá pessoal, sou o professor Pedro Gomes. Vamos dar sequência ao nosso curso de Indústria 4.0. Vamos falar sobre as 4 revoluções industriais. Essa aula é muito mais história do que propriamente tecnologia, que é o que a gente mais escuta e vê quando se fala em Indústria 4.0. Porém, é importante a gente entender um pouco como se deu esse período de evolução ou de revoluções industriais, como a gente conhece, tá? Conforme a gente faz nas nossas aulas, a gente divide em tópicos, em assuntos, e nessa aula de hoje, então, está dividido as 4 revoluções industriais, tá? Vamos falar da primeira revolução industrial, da segunda revolução industrial, da terceira revolução industrial, que todas, na verdade, são processos, são etapas de um processo. E a quarta revolução industrial, que é o tema do nosso curso, né? É o que a gente vem tratando dentro deste curso, tá? Assim como utilizamos nas nossas outras aulas, dentro do curso a gente procura colocar bastante informação dentro dos slides para que seja mais visível do que a gente está falando. E a gente vai comentando, vai discutindo sobre o assunto. Assim, a ideia é que o conteúdo seja melhor aderido ou entendido de uma forma mais clara, mais objetiva, tá? Então, vamos dar início aí na nossa aula de hoje. Então, como a gente colocou aqui um período, né, uma questão de evolução desde a primeira revolução industrial até atualmente a quarta revolução industrial. Então, como a gente pode ver na época de 1780, né, houve a primeira revolução industrial, que foi basicamente movida à questão mecânica, né? Uma coisa interessante de falar é que nas revoluções industrial, tá? Na primeira e na segunda revolução industrial, o tema mais importante eram as fontes de energia, tá? Então, na primeira, principal fonte de energia era a mecânica. Então, vem a questão do tear mecânico, né? A gente vai falar ao longo das aulas. Na segunda, era a questão da elétrica, já teve outras fontes de energia, como petróleo e gás, tá? E aí, na terceira, entra a questão da automação, já entra tem uma entrada na questão da tecnologia em si, da imersão em tecnologia da informação, da computação, né, da automação. E aí a quarta revolução industrial com as tecnologias habilitadoras, tá? Então vamos no outro oposto aqui a gente vai falando um pouco de complexidade, tá? Esse é um painel colocado aí no principal portal do governo brasileiro que fala sobre a indústria 4.0. Então ele reflete bem a questão da evolução desde a primeira revolução industrial, tá? Até a quarta revolução industrial. Então como foi aumentando a complexidade das revoluções, tá bom? Falando então de primeira revolução industrial, quando a gente fala de primeira revolução industrial, ela aconteceu basicamente na Inglaterra, tá? Ela foi um dos marcos mais importantes da humanidade, tá? E como a gente comentou, consiste em um processo. Ela faz parte de grandes transformações que a indústria provocou no mundo. Então a primeira revolução, ela é parte de um processo. Complementar virão a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial e a quarta revolução industrial, tá? Então ela é parte de um processo. Então ela ocorreu, a data é um pouco incerta, porque até mesmo os historiadores não têm uma certeza de quando exatamente iniciou ou finalizou essa primeira revolução industrial. Mas a gente entende que o período a ser tratado foi 1780 entre 1840, tá? Então essa basicamente é a data ou a época que ocorreu a primeira revolução industrial, tá? Então a primeira revolução industrial se concentra na energia mecânica e nos motores a vapor. Iniciou-se no final do século XVIII, sendo a mecanização da indústria têxtil um dos casos mais conhecidos. Então ele é um dos casos mais conhecidos, mais falados aí
dessa primeira revolução industrial, tá? Aqui a gente destaca quais foram os fatores, os principais fatores que levaram a Inglaterra a dominar a primeira revolução industrial. Por que a gente destaca a Inglaterra? Ou por que a Inglaterra? Porque de fato ela estava preparada em questão de recursos e de todos esses fatores que a gente vai comentar aqui, tá? Então ela era a nação preparada. Isso a gente vai ver um pouquinho diferente na segunda revolução industrial, que já entram outros países que fazem parte dessa revolução, tá? Então, entre os fatores que levaram a Inglaterra a dominar a primeira revolução industrial, o que a gente destaca primeiro aqui é a produção de tecidos. Então, o setor têxtil foi um dos mais importantes para a revolução industrial da época, como a gente mencionou no destaque da primeira revolução industrial. Então, a Inglaterra era um dos principais produtores de tecidos. Isso fez com que, como foi esse um dos setores que mais aconteceu, que mais evidenciou a questão da Revolução Industrial, então a Inglaterra tinha muita produção de tecido. Então esse é um dos principais fatores que levaram a Inglaterra a acontecer a Revolução Industrial nela, tá? Grande número de colônias. Então, em questão histórica, a gente sabe que a Inglaterra, o Reino Unido, ele possuía muitas colônias, né, naquela época. A Inglaterra já possuía colônias espalhadas por todo o mundo. Isso é um pouco complementar a essa segunda questão de acúmulo de capitais. Então, serviu como financiamento das grandes descobertas tecnológicas e recursos para investimentos em tecnologia e infraestrutura, como rodovias e portos. Esse grande número de colônias servia como fonte de matéria-prima para a Inglaterra, tá? E também, ao mesmo tempo, eram clientes ou principais consumidores dos produtos produzidos nessa Revolução Industrial na Inglaterra, tá? Então, esse número de colônias ajudou muito a Inglaterra nessa questão da Revolução, da primeira Revolução Industrial, tá? A burguesia foi quem financiou grande parte dessa Revolução Industrial. Então, além do êxodo rural, contribuiu com a mão de obra barata para a indústria. Então, esse êxodo rural fez com que muitas pessoas migrassem então, da parte rural e viessem mais para a parte urbana. Isso acabou gerando, como ele coloca aqui, mão de obra barata para a indústria. Tá? Então, isso fez com que a indústria tivesse boa ou grande mão de obra e essa mão de obra fosse barata. E a questão da burguesia foram as principais, foi quem financiou essa grande revolução, tá? Então, que entrou mesmo com os recursos financeiros para que a revolução acontecesse de fato, tá? Reservas de carvão e ferro. Carvão mineral foi o combustível da revolução e o ferro era o minério mais importante. E a Inglaterra possuía grande produção de carvão mineral e de ferro, e que também conseguiu mandar boa parte dessa produção para as colônias, para os mercados consumidores da própria Inglaterra, tá? Domínios de rotas comerciais, então permitiram os ingleses levarem seus produtos para todo o mundo, além das colônias que eram fornecedores de matéria-prima e mercado consumidor, tá? Então eles tinham domínio sobre diversas rotas comerciais, tá? E conseguiam escoar melhor essas produções que eles tinham dentro da Inglaterra. E como a gente destacou, as colônias eram fornecedores de matérias-primas, tá? Matérias-primas para a indústria que existia na Inglaterra. Então, por ela ser dona das colônias, ela conseguia trazer de uma forma mais fácil essa matéria-prima para dentro da Inglaterra. E, ao mesmo tempo, num caminho reverso, essas colônias também eram mercados consumidores da própria Inglaterra, tá? Então, esse foi um dos fatores entre os fatores que ajudaram a Inglaterra nessa primeira Revolução Industrial. Tá? Então, um pouco a destacar foi a questão da máquina a vapor. Ela é o grande símbolo dessa Revolução Industrial, dessa primeira Revolução Industrial, que foi incorporada ao processo produtivo, aumento da produção e dos lucros, tá? Então, quando a gente fala de primeira Revolução Industrial, o que vem mais à cabeça é essa máquina a vapor, tá?
quais mudanças em consequência da primeira Revolução Industrial? Então, a primeira parte falando sobre quais os fatores que levaram a Inglaterra a ser o berço dessa Revolução Industrial, ou seja, a nação que fez essa Revolução Industrial. Agora a gente fala um pouco de quais mudanças ocorreram devido a essa primeira Revolução Industrial, tá? Então, a questão da urbanização. Então, Londres teve um crescimento absurdo, tá? Devido a esse intenso êxodo rural. E na época, Londres era uma das primeiras cidades ou capitais a terem mais de 1 milhão de habitantes. Então, devido a essa revolução que houve, essa primeira revolução que houve, isso fez com que a urbanização de Londres acontecesse de uma forma mais acelerada, tá? Então, isso foram uma das principais mudanças percebidas com essa revolução. Então, a explosão demográfica, né? Crescimento vegetativo, aumento de natalidade. Então, como consequência também, houve uma explosão demográfica em Londres e todo o redor ali de Londres, na Inglaterra, de uma forma geral, tá? Classes sociais bem definidas. Então, nessa época, já teve bem definido uma questão de divisão de tarefas no mercado de trabalho. Então, já estava bem dividido o que cada um fazia dentro do processo produtivo. Isso foi uma das mudanças em consequências dessa primeira Revolução Industrial. Tá? Naquela época também já tiveram um pouco o início, um pouco dessa parte de sindicatos ou de frentes trabalhistas que começavam a lutar pelos direitos dos trabalhadores, devido a esse processo ser bem artesanal e ser um pouco exploratório, tá? Da parte mais rica ou que tinha um maior poder aquisitivo, tinha um pouco de exploração dessa mão de obra barata que a gente comentou em relação ao êxodo rural, tá? Outra mudança bem significante era uma questão ambiental. Então, a humanidade era um mistério o meio ambiente, ou as florestas, todos os recursos ambientais, os recursos naturais. Então, ela começa a enxergar o meio ambiente como fonte de recursos, obtenção de mercadorias, de valores, mas, em contrapartida, deu início também, teve um forte impacto na questão de poluição ambiental, tá? Mais para frente a gente vai ver que começa um pouco a reverter. Hoje a gente tem uma consciência, um pensamento muito mais avançado em relação à preservação ambiental. Porém, nessa época era um pouco diferente. A população entendia como o meio ambiente única e exclusivamente como uma fonte de recursos, de obtenção de mercadorias e de valores. Isso tudo era monetário e não tinha uma conscientização ambiental em relação a essa fonte de recursos naturais, tá? Então essas foram as principais consequências em relação da primeira Revolução Industrial, tá? Então, resumindo, ela aconteceu na Inglaterra, a primeira revolução aconteceu na Inglaterra, teve como principal símbolo a máquina a vapor, tá? Que ela foi incorporada ao processo produtivo, aumento da produção e dos lucros. Ela ocorreu de 1780 a 1840, meados dessas épocas, né? E o principal destaque é a questão da fonte de energia mecânica, tá? Então, esses foram os destaques da primeira Revolução Industrial. Como a gente já destacou, a primeira Revolução Industrial, ela faz parte de um processo. A gente colocou todas as 4 revoluções aqui, mas em detalhes um pouco das 3 primeiras, porque a 4ª revolução é o conteúdo do nosso curso. Mas explicando um pouco da história, para ver como aconteceram todas essas evoluções no mundo, né? Até a chegada da 4ª Revolução Industrial. Então, essa foi o destaque da primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial é a questão da eletrificação, tá? A segunda Revolução Industrial se dá pela eletrificação da fábrica, então pela utilização dos métodos científicos de produção, combinando com a fábrica de produção em massa, cujo exemplo mais famoso é a linha de montagem de Henry Ford em 1913, tá? Então, diferente da primeira Revolução Industrial,
que a gente viu que ocorreu basicamente só na Inglaterra. Tá, essa segunda revolução industrial aconteceu nos meados de 1870 a 1950, tá? A segunda revolução industrial foi a expansão da primeira revolução industrial em outros países além da Inglaterra, como França, Alemanha, Estados Unidos e Japão, tá? Então, em consequência do que aconteceu na Inglaterra, outras nações preparadas pegaram esse gancho e fizeram também essa revolução industrial dentro de seus países, tá? A gente destacou aqui também quais os fatores mais relevantes nessa segunda revolução industrial, mas para ter uma noção de como foi o impacto, o que causou, quais foram os fatores que impulsionaram essa segunda revolução industrial. Então, fontes de energia, tá? Diferente da primeira, nessa segunda revolução industrial. Então, além da mecânica, tá? Já tinha como fonte de energia a eletricidade e o petróleo, além do carvão mineral que veio da primeira revolução industrial, tá? Então já entra novas fontes de energia nessa segunda revolução industrial, tá? Sistema de transporte. Então já teve uma expansão nessa questão de transporte. Então já existia marítimo, ferroviário, aeroviário. Isso tudo facilitava a circulação das mercadorias e de pessoas. Então, essas rotas comerciais, ou essa circulação de mercadorias e de pessoas também, ela foi muito impulsionada nessa segunda revolução industrial devido a essa evolução que tiveram nos sistemas de transporte, tá? Foi uma grande expansão no transporte marítimo, já a entrada do transporte aeroviário e, claro, também o ferroviário, que naquela época era muito forte, era algo muito marcante na humanidade, tá? Também como consequência do crescimento, houve um avanço muito forte nas comunicações. Então, a questão do telefone, do rádio, do telégrafo, isso tudo surgiram nesse período. Foram invenções que surgiram, foram descobertas feitas nesse período e que facilitava a comunicação pessoal e profissional. Então, isso, assim, além dos transportes, esse avanço na comunicação auxiliou muito essa segunda revolução industrial e também essa consequência de expansão com outros países, por isso de outras nações também estarem envolvidas, porque elas tinham essa comunicação. Essa comunicação e essa evolução do transporte auxiliou muito nisso, tá? O neocolonialismo, então, a partilha da África, novos mercados consumidores, novas fontes de matérias-primas. Então, isso tudo também contribuiu para que essas novas nações participassem dessa segunda revolução industrial, tá? Crescimento de grupos empresariais, como Henry Ford, John Rockefeller, então são figuras mais conhecidas, mas que criaram que ajudaram a criar novos grupos empresariais que também participaram dessa revolução, dessa segunda revolução industrial, que foram determinantes também para essa expansão da revolução nas outras nações. Como a gente destacou no primeiro, a burguesia financiou boa parte da primeira revolução industrial. O que acontece nessa segunda revolução industrial são esses grupos empresariais que auxiliam muito nessa expansão de fato, com o fornecimento de investimento dentro dessa revolução industrial nessas outras nações, tá? Sistemas de produção industrial. Então, foi nessa época que foi lançado, ou que ficou conhecido o Fordismo, o Taylorismo, que foram coisas relacionadas à rapidez, eficiência e aumento dos lucros de produção. Então, isso fez com que o setor produtivo expandisse muito com essa agilidade do processo, com esse aumento de lucros, com essa melhoria, com essa eficiência dentro das fábricas, tá? Então, hoje é muito conhecido o Taylorismo, o Fordismo, mas ele teve origem nessa segunda revolução industrial, tá? Como a gente destacou de 1913, da produção da linha de montagem de Henry Ford, tá? Na primeira revolução industrial, então, houve um início dessa questão dos direitos, de busca dos direitos dos trabalhadores.
Já na segunda Revolução Industrial, essas outras nações fortaleceram e, de fato, houve a criação dos sindicatos, organizações de trabalhadores, direitos trabalhistas. Então já começou a ser discutido mais a fundo a questão dos direitos dos trabalhadores, a criação dos sindicatos que, de fato, brigavam pelos direitos dos trabalhadores. Então essa classe operária começou a ter voz dentro nessa revolução, por essas frentes trabalhistas que de fato lutavam pelos direitos dos trabalhadores. Então isso foi um dos principais fatores relevantes aí dessa segunda revolução industrial, tá? Um outro fator é crescimento populacional. Então, alta natalidade, desenvolvimento da medicina, vacinas, medicamentos. Essa questão da alta natalidade não tinha esses métodos contraceptivos que seguravam, então, a questão da natalidade populacional. Então, assim como aconteceu na época da primeira Revolução Industrial, aconteceu também, foi um dos fatores impactantes nessa segunda Revolução Industrial. Então, é até interessante, depois quiserem dar uma olhada, tem como cresceu de fato a população nesse período, desde a primeira Revolução Industrial até a segunda. Foi assim, multiplicando, dobrando a população nessas épocas. Então, esse é um dos fatores mais importantes aí, que tinha uma maior mão de obra, né? A população estava começando a crescer e isso gerou muita frente trabalhista, né? Tá? Então, crescimento populacional. Problemas ambientais. Então, a poluição das águas, poluição atmosférica, lixo, desmatamento. Isso teve um impacto maior em relação aos problemas ambientais na segunda Revolução Industrial, tá? Então, o que teve lá na primeira Revolução Industrial teve maior impacto ou se tornou um problema maior na segunda Revolução Industrial, principalmente por ser outras nações além da Inglaterra.